Queridos irmãos e irmãs, para quem acompanha a história da Igreja e também dos movimentos sociais no Brasil nesses últimos 40, 50 anos, é muito duro, é muito doloroso a gente lidar com a partida do nosso querido irmão e mestre, Dom Pedro Casaldáliga. Acho que nós aqui do Recife tivemos essa experiência com a partida de Dom Helder. De um certo modo, é muito semelhante. Cada pessoa é diferente, cada situação é própria, mas é como se a gente perdesse um elo fundamental da vida. E aí há uma dupla orfandade. Existe uma orfandade em que a gente perde o pai, e é uma orfandade afetiva. A gente sente a saudade da relação. Existe uma orfandade que é uma orfandade mais ampla da causa, em que, como dizia o Pedro Casaldáliga, ele dizia: minha causa vale mais do que minha vida. Quer dizer, a causa que ele defende é a causa do projeto divino para o mundo. Então, o grande sofrimento, a grande preocupação é de que ninguém é eterno. Então, Pedro completou 92 anos, Dom Helder tinha 90, Dom Tomás tinha 92, e chega um momento em que Deus nos manda partir. E a gente que fica tem que saber entregar. Agora, a grande questão é, ele vai. E como fica essa causa, esse trabalho, essa caminhada, essa missão? E aí, esse é o desafio para nós, e eu queria justamente dizer, se nós queremos honrar, homenagear, viver essa memória do Pedro Casaldáliga, ele talvez nos deixa três grandes heranças, e que eu queria propor a vocês que a gente continuasse e dissesse: me comprometo. A primeira herança é a espiritualidade macroecumênica. O Dom Pedro inventou essa palavra. Na Igreja Católica e nas outras igrejas, existe ecumenismo quando se fala em unidade dos cristãos. Existe diálogo interreligioso quando se fala na relação entre as religiões, judaísmo, hinduísmo, budismo, diálogo interreligioso. O Pedro criou um macroecumenismo. O que é um macroecumenismo? Ele dizia: é um ecumenismo maior do que o ecumenismo comum. E qual é esse ecumenismo maior? É juntar todo mundo que está na causa do reino de Deus. Quem tem fé, quem não tem fé, quem tem fé, mas é evangélico, católico, quem não é cristão, quem é do candomblé, quem é... tanto faz. Está todo mundo junto numa espiritualidade pela vida, pelos direitos humanos, pela defesa da natureza. Então, gente, essa é a primeira herança que a gente aprendeu dele. Vamos continuar nos mantendo numa linha de espiritualidade macroecumênica, como chamava o Pedro. Segunda herança do Pedro, muito forte. Ele dizia: Igreja de Jesus é igreja martirial, quer dizer, testemunho. A missão não se dá por ninguém conquistar ninguém para uma doutrina, para uma igreja, para uma... Não. É pelo testemunho. Quer dizer, se você vê minha vida e você acha que ela tem sentido
e ela lhe diz alguma coisa a você, há uma espécie de atração, há uma espécie de convergência. Então, Pedro dizia, o importante é o martírio. O martírio se entende na igreja como testemunho. A palavra grega martírio é testemunho. E é claro, quando a gente diz fulano é um mártir, está dizendo que ele deu a vida pela fé. Mas o Pedro nos ensinou que mais do que dar a vida no sentido de morrer, é dar a vida, como forma de viver. Ele, por exemplo, deu a vida. Toda a vida dele inteira foi totalmente entregue, embora ele não tenha morrido mártir. Muita gente quis matá-lo. Quando Dom Helder Câmara faleceu, a minha amiga Clélia Luro, lá da Argentina, de Buenos Aires, que agora já está no céu também, escreveu um livro que se chamava Helder Câmara, o mártir que não mataram. Quer dizer, Dom Helder era um mártir, porque ele deu testemunho do reino de Deus, ele viveu aquilo que ele acreditava, embora ele não tivesse sofrido uma morte violenta. O Pedro Casaldáliga é um mártir que não mataram. Ou melhor, que não conseguiram matar. Eles tentaram muitas vezes. Eu mesmo estive com ele em situações onde, durante uma noite inteira, eu tinha medo que entrassem para matá-lo e matassem nós dois, mas não conseguiram matá-lo. Mas ele é mártir, ele é um testemunha do reino de Deus. E ele propõe para a gente essa espiritualidade martirial, espiritualidade do martírio, honrar os nossos mártires, continuar o caminho deles. O terceiro ponto dessa espiritualidade do Pedro é que, se a gente acolhe a proposta dele, quando ele tornou-se bispo, o Dom Tomás Balduino perguntou a ele qual é o seu programa como bispo dessa igreja. E ele disse: inserir-se nos movimentos sociais, assumir as lutas do povo e organizar a igreja de uma forma igualitária. Uma igreja sem padres e leigos. Todo mundo é missionário. Todo mundo está junto. Hoje o Papa Francisco propõe sinodalidade, uma igreja sinodal, uma igreja em caminho, todo mundo junto. Vamos assumir isso, gente? Vocês perceberam as três propostas do Pedro? Espiritualidade macroecumênica, espiritualidade martirial, espiritualidade de um diálogo de igualdade na igreja. Vamos viver isso. Um grande abraço, Deus abençoe e continuemos juntos nesse grande caminho que o Pedro Casaldáliga iniciou, nos convocou para ele e nos coloca juntos. Ele, Dom Helder Câmara, Dom Tomás Balduino, tantos bispos mártires, Dom Fragoso, Dom Luciano Mendes de Almeida e outros, Dom José Maria Pires. Então, vários pastores da igreja que nos colocam nesse caminho de uma igreja martirial e testemunha do reino de Deus. Um grande abraço, ficamos juntos.